Você está ouvindo ao Prototipando, um podcast da Ensaio Lab. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou fundador da Ensaio e por aqui a gente vai receber quinzenalmente diversas pessoas que são amigas da inquietude para a gente navegar e explorar juntos a essência da inovação e do design. Então fica à vontade para ouvir esse podcast e vamos junto nessa. Se você quiser continuar em contato com todos os assuntos que a gente trata aqui no Prototipando, aproveita para se inscrever na nossa newsletter, que sai toda terça e quinta. A gente envia algumas provocações, reflexões, aprendizados, informação sobre tudo que tange a esse mundo de inovação, design, empreendedorismo, criatividade. A gente vai deixar o link para inscrição nessa newsletter na descrição desse episódio. Então, clica lá no link e se inscreve para você receber a nossa newsletter. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Meu nome é Pedro Piovan, sou host desse podcast. Por alguma falta de critério de alguém, me colocaram como host aqui. Eu sou fundador da Ensaio, laboratório de inovação que, enfim, sustenta o Prototipando, esse podcast. E hoje a gente está com um convidado que, cara, estou muito animado para a gente bater esse papo, que é o Alessandro Sassi, sócio da Gestora, uma empresa de desenvolvimento humano empresarial, e também fundador do RH Academy, que é um dos maiores portais de RH do Brasil. Alessandro, cara, obrigado por estar aqui. Fala um oi para quem está ouvindo a gente. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual o horário e local que você esteja ouvindo esse podcast, espero que você curta esses assuntos aí. Muito obrigado ao Pedro e a Ensaio, de uma forma geral, pelo convite. Estou muito feliz aqui, muito empolgado para conversar sobre esse tema que é tão legal. Show, show. Cara, assim, o tema principal, Alessandro, é o papel da liderança na cultura de aprendizado. E eu vou começar, assim, já soltando uma bomba na sua mão. Cara, qual que é o papel da liderança na cultura de aprendizado? Cara, essa é uma baita bomba, digamos assim. Bom, o que eu acho que é importante a gente entender, assim, tentar só nos situarmos onde nós estamos, seja em termos de liderança, quanto em termos de cultura de aprendizado. Quando a gente fala de liderança, a gente está invariavelmente falando de relação social. É muito difícil conceber a imagem de um líder ou perceber um líder sem que esse líder se envolva com outras pessoas, né? Então, principalmente a posição de líder, né? Quando a gente fala nas organizações, via de regra, ela está vinculada a um cargo, né? Ou seja, eu estou lá no organograma, eu tenho meu cargo e eu, portanto, sou o líder. Mas a gente tem também um outro fenômeno bem interessante, que é a liderança informal. É aquela liderança que emerge em grupos onde não existe uma hierarquia pré-definida. E como a liderança, né, pelo fato da liderança ser digamos assim, uma interação social, naturalmente uma pessoa que está investida de um cargo deveria ser percebida como líder pela sua equipe. Então esse é um ponto principal, né, pelo menos no meu ponto de vista aqui. E quando a gente fala de cultura de aprendizado, é importante a gente levar em conta que, vamos imaginar assim, a empresa, né? Vamos chamar de empresa, e essa empresa tem a sua cultura organizacional. Dentro dessa cultura organizacional, nós temos outros níveis de subcultura, e ali dentro está a cultura de aprendizado. Então, essa cultura de aprendizado, ela pode ser favorecida ou não em função da cultura organizacional. Então, é legal, acho que esse é um ponto bem interessante. Eu sei o que você acha, Pedro, para o pessoal que nos ouve aí, para a gente tentar criar uma imagem disso tudo, né? Porque, cara, assim, eu estudo isso aí forte, digamos assim, desde 2013. E fica difícil da gente entender esse emaranhado de conteúdo, né, de conceito, e tentar separar isso, porque a gente vai falando, vai aprofundando, mas essas coisas, elas se relacionam aí intimamente, né? Então, mais ou menos assim, aí seria essa limpeza, digamos, conceitual que eu faria. Falando de cultura de aprendizado, então, né, o papel da liderança na cultura de aprendizado. Quando a gente fala de liderança, a gente tem assim, o líder, ele pode utilizar alguns mecanismos, né, para fomentar essa cultura de aprendizado ou não, e esses mecanismos, eles podem ser conscientes ou inconscientes. Então, inconscientemente, eu acho que aprendizado na organização não serve para nada.
Então, eu não dou tanto valor, eu tô falando assim, eu enquanto líder, né? Vamos Sim, fazer sim. essa analogia aí, fazer esse exemplo. Então eu não dou muito valor quando tem um treinamento. Eu acho que os problemas que acontecem na minha equipe são problemas das pessoas, não é falta de qualificação, é porque elas não querem, e aí isso vai gerando um modelo mental que dificulta o aprendizado, né? Porque é um modelo mental mais fixo. Total. Por outro lado, também, o líder ele demonstra ou incentiva essa cultura de aprendizado através dos seus comportamentos. Então, ele pode se comportar. Há um líder que, quando se depara com um problema dele, ele vai e busca a solução ativamente, né? E as pessoas acabam percebendo, pô, esse cara ele tá estudando, sabe? Ele está investindo, ele está fazendo conexões entre o que ele sabe, uma coisa nova, e tentando criar uma forma de aplicar na prática, de resolver esse problema. Isso também favorece uma cultura de aprendizado, né? E as próprias relações entre as pessoas na equipe, que daí também está, digamos assim, na caixinha, né, de ferramentas e na caixinha de responsabilidades do líder, que é estimular essas pessoas, né, e auxiliar para que essas pessoas que estão na equipe, elas percebam, eu tenho uma dificuldade, eu posso criar uma solução, posso buscar uma solução para essa dificuldade. Isso leva as pessoas em direção ao aprendizado, e quanto mais isso é recorrente, e eu digo recorrente do ponto de vista de comportamento observável, né? Uma coisa é eu falar para você, não, é legal, a gente precisa aprender e desenvolver uma cultura de aprendizado. Outra coisa é eu comprovar através do meu comportamento. Esse tem um valor perceptível por parte da equipe bem maior. Então, essas comprovações precisam ser constantes para que isso seja incorporado na cultura da organização, que consequentemente vai facilitar uma cultura de aprendizado. E a partir daí é quase que um ciclo, um loop de sucesso, sabe? As pessoas já estão imersas nesse ambiente que facilita o aprendizado, que tem patrocínio da liderança, que a organização favorece e dá condições, e quando elas se deparam com problemas, elas tendem a aprender para gerar uma solução, para gerar uma melhoria, que vai invariavelmente ter contato com um problema futuro, e aí a gente vai evoluindo, né? Que, penso eu, uma organização nada mais é do que evoluir em busca de novos problemas. Sim, Resolvo sim, antigos e busco novos. Né? sim. Seria mais ou menos assim, tentei ser Legal, legal. E, objetivo. e Alessandro, onde que, enfim, né? Eu adoro lançar polêmica, então, Vai lá. é, é, cultura de aprendizado é a mesma coisa que cultura de inovação? Ou onde elas se encontram, onde elas não se encontram, elas estão numa linearidade, uma vem antes da outra. Enfim, é mais uma bomba que eu Cara, coloco para você. que baita pergunta. Boa, muito legal. Assim, o que eu penso, né? Penso que o aprendizado. Uma outra coisa bem importante. Quando a gente fala de aprendizado, é o que o indivíduo faz por ele mesmo. Né? Então, é o que eu faço por mim mesmo. Eu não preciso, digamos, frequentar uma instituição de ensino formal para aprender algo. Eu aprendo com as coisas da vida, né? Eu vou aprendendo, vou melhorando. Aquela receita de vó que vai melhorando com o tempo, sabe? Ela faz a primeira receita do bolo, não fica tão bom, ela aprende, faz melhor, 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 até virar o bolo da vó que ninguém esquece. E quando a gente fala de educação, é algo que outra pessoa faz por mim. E aí a gente entra Interessante, hein? num escopo de, por exemplo, qualificação da organização. A organização cria uma estrutura de educação onde ela vai fornecer um treinamento, por exemplo. Bota as pessoas na turma lá. Se essa pessoa não quer aprender, né, a organização fez o esforço dela, que é prover a educação, mas o aprendizado é do indivíduo. Então, isso é interessante. E aí, voltando para a tua pergunta, né, que é qual é a relação, né, se vem cultura de aprendizado e cultura de inovação, se isso está vinculado ou não. Eu penso que a facilidade de criar uma cultura de inovação está vinculada com a existência de um ambiente propício para o aprendizado. Porque assim, eu conheço pouco dessa área de inovação, mas pelo que eu estudei, pelo que eu li, me parece que a inovação é uma inquietação de promover, digamos assim, soluções mais simples, mais baratas, mais acessíveis, que facilitem de fato a vida das pessoas. E isso está muito vinculado com o aprendizado, né, que a gente vai tendo, e também com a educação formal e informal. E aí, assim, numa empresa que tem uma cultura, grande cultura, vamos chamar grande cultura organizacional, que não promove a educação, não facilita o aprendizado, ela vai ter mais dificuldade para inovar. E eu tenho visto isso em alguns clientes que eu tenho atuado na consultoria.
que é aquele discurso da moda, sabe? Que aí pega essa enxurrada de termos que tem um fundamento científico, um conceito forte, mas vira, sabe, vira mais um vocabulário do management, uma coisa assim, um termo da Sim, moda. fica vazio, né? É, e aí a gente vê que eles estão com o discurso atual, mas as práticas antigas. E é muito mais uma inovação porque o mercado está exigindo do que porque, porra, eu preciso, assim, no sentido de resolver problemas pela exigência do mercado, ou ao invés de propor soluções antes que o mercado, sabe? Eu vejo isso, Sim, sim, sim. né, na minha prática. Eu acho que isso é muito legal, cara. No meu entendimento, quanto mais cultura de aprendizado, mais fácil a instalação, a adoção e um olhar para uma cultura de inovação. Perfeito. Eu acho que elas não andam separadas, pelo menos na minha Perfeito, percepção. perfeito, cara, perfeito. Uma coisa que você estava falando, eu estava pensando aqui, né? Várias coisas, na verdade. Mas uma das coisas em relação à inovação é as empresas que elas buscam a inovação passivamente, ou seja, depois de tomarem um empurrão do mercado, na verdade elas só estão reagindo, né? E inovação ela não vem da reação É, necessariamente. Porque o risco da gente criar algo que não é intencional ou quando a gente gera uma inovação com intenção, a gente tem um benefício positivo que a gente quer gerar para o nosso cliente, para o nosso stakeholder ou quem quer que seja. é, Então, tem que ter muito cuidado, né? Porque quando a gente fica só no passivo, parece que a gente fica sendo empurrado por uma força que, por assim dizer, a gente nem conhece, né? Porque quem que é esse tal de mercado? Qual que é o sobrenome dele? Eu já conversei com esse tal de mercado, né? Também tem é, isso, né? E às é, vezes é um fantasma, né, Alessandro? é verdade. Cara, te ouvindo falar agora, eu fiquei pensando também numa experiência que eu tive no outro cliente. Boa. Assim, e isso que tu fala, assim, de que a inovação, ela é, de certa forma, empurrada, né? A empresa, assim, eu tenho que inovar porque o mercado está exigindo. O que eu tenho visto de empresas e pessoas que adotam esse comportamento reativo é muito mais uma cópia de soluções que foram as Perfeito, primeiras, perfeito. né? Eu tive a oportunidade de participar num projeto aqui não é um banco, ele atua no ramo financeiro, aí eu vou dar essa pista, só infelizmente não posso Boa. falar o nome Boa. aqui, mas assim, e era nessa discussão, bom, qual é o papel que o profissional do futuro, né, o profissional do agora, precisa adotar para que ele seja inovador e consiga levar a empresa assim para sustentabilidade dentro do ramo financeiro. E aí nas discussões surgiam assim, a gente precisa ter sei lá, um aplicativo legal. Só que isso não é inovador se a gente vai pensar em termos de sistema financeiro, né? E tipo assim, ok, o aplicativo já é meio que um pré-requisito, né? Você tem um Sim. banco, pô, cara, eu penso por mim, assim, eu não gosto de ir em banco, sabe? Eu não tenho nada contra banco, mas eu não gosto de entrar fisicamente na agência, que eu acho que eu perco muito tempo. Eu resolvo tudo pelo aplicativo. Sim, sim. Então, tipo assim, os caras estão... O pensamento deles, ok, talvez para a realidade deles, para o contexto, para a localização, é uma empresa que tende a ser um pouco mais tradicional. Então, isso talvez para eles seja um pensamento inovador, mas como você falou assim, quem que é esse mercado aí, né? Então a gente tem essa distância entre aquilo que a empresa está fazendo e aquilo que o mercado já está exigindo. É tipo assim, cara, você vai ter um banco, o aplicativo é consequência, assim, não é inovador, né? E é Total. bem isso. O que eu vejo na maioria, pelo menos das pessoas que eu tenho conversado, né? Talvez eu tenha circulado num ambiente que não é tão inovador assim. E aí Todos agora nós, Alessandro, todos é, nós, cara. tô refletindo aqui, pô, será que eu tenho que circular em outra área e sei lá. Mas existe essa dificuldade de realmente conceber inovação como algo propositivo, né? E que agregue valor para as pessoas, para quem está na ponta, para o cliente, e também internamente, eu trabalho com gestão de pessoas, eu olho da porta para dentro, né? Como é que a gente inova nesse segmento e como que isso se reflete na inovação lá fora para o cliente, né? Mas eu tenho visto assim uma dificuldade em realmente criar uma inovação proposta, assim, que eu acho que é original, eu diria, né? E não Sim, uma adaptação de outros conceitos. sim. Então, acho que é
É bem É, complexo isso aí, cara, É, bem interessante. o segundo setor, o mercado privado, ele tem uma dificuldade muito grande em trabalhar com originalidade, trabalhar com esse aspecto mais artístico da criatividade, ou na verdade com o aspecto da criatividade, porque ele ficou um segmento muito processual, muito linear, que tem É, dificuldade de andar em espiral e fazer do aprendizado um progresso, né? Ficou algo é, muito de entrega, deliver, né? Então eu peço, você compra, aí todo mundo virou consumidor e ninguém é mais cidadão, né? Também tem é, isso. é legal. Eu acho que esse movimento, ele vem também ao encontro de, quando a gente fala em gestão de empresa, a gente está falando de alguns pilares, né? A administração de empresas, se não me engano, tem 5 grandes pontos lá que eu, sinceramente, não vou me lembrar quais são eles. Mas um deles é a previsibilidade, né? Então, eu acho que a instalação de processos lineares dentro da organização é com o objetivo de gerar uma previsibilidade, né? Ou seja, 1 mais 1 sempre vai ser 2. Esse é o objetivo. Só que a gente está num movimento mundial de complexidade e instabilidade. E aí eu vi uma foto há uns 15 dias, 15, 20 dias atrás, que a linha de base era assim: quando o processo é mais importante que o resultado. E a foto era um coqueiro com, sei lá, 1 metro de altura, né? Cheio de cocos, e aí a pessoa estava trepada, assim, agarrada no coqueiro para tirar os cocos, ou seja, ela não precisaria, né? Era só pegar e ficar do lado, ou seja, ele estava executando o processo linear que muito provavelmente Sensacional. foi treinado. E aí eu fiquei pensando, cara, é bem isso. E aí, quando você fala das organizações, né, do segundo setor, tem um fenômeno que acontece que chama mimetismo organizacional. Né? É uma coisa muito interessante, assim, ou seja, tem uma empresa que ela, através da sua cultura de aprendizado, de inovação, se destaca, sabe? Ela desponta dentro daquele segmento de mercado. E aí as outras ficam, pô, se esse cara fez e deu certo, eu vou imitar. Né? Então ele começa a se organizar para fazer uma cópia igual, tal qual, ou uma adaptação de acordo com aquilo que vai surgindo, mas ele vai imitando, né? As pessoas também fazem isso, né? E quando a gente fala, lógico, numa escala, talvez um conceito diferente, mas a gente volta daí para a questão da liderança, né? Ou seja, eu imito, tendo a imitar os comportamentos que a minha liderança me fornece. Né? E, obviamente, isso. Ele imita aquela cultura organizacional e assim por diante. Então, é bem interessante, bem complexo mesmo, porque a gente acaba querendo criar uma estrutura processual, que é importante para a gestão, né? Gerar previsibilidade. Mas a gente precisa também ser crítico ao ponto de aí voltar para uma espiral, né? Pô, como é que eu vou flexibilizar esse processo? Como é que eu vou eliminar se ele não me serve mais para nada, né? E aí a gente vai para a imagem do coqueiro lá, né? Quando o processo é mais Sim, importante que o sim. resultado. É muito engraçado. Você está falando, eu tô lembrando de um caso aqui de uma empresa que eu visitei recentemente, empresa de 150 pessoas, enfim, começando a crescer. E aí eu cheguei lá e, claro, né, eu sou uma pessoa, eu adoro processo, adoro ver as coisas e tal. Aí eu falei assim, e aí, me fala um pouquinho dos processos que vocês usam. Aí ele, como assim? Aí eu falei, não, processo, né? Ele, não, imagina, para. Eu falei, que foi? Ele, não, não, cara, a gente não tem processo. Pra quê? Assim, a gente não quer processo aqui. E eu falei, É, uau, né? Uau. Mas eu quero voltar num ponto, enfim, aí vai ficar essa bomba aí que a gente vai voltar depois daqui um pouco. vamos voltar, com certeza. Eu quero voltar num ponto e dissecar um pouco mais ele para ele não se perder. A gente, enfim, falou de inovação e aprendizado, né? A relação entre eles. Assim, pelo que eu tô te ouvindo, Alessandro, eu tô entendendo que aprendizado é um progresso e a inovação, ela se alimenta desse aprendizado em progresso, porque a inovação ela só acontece a partir do momento em que a gente aumenta o nosso repertório. Aumentar o É, nosso repertório é progredir constantemente em termos de aprendizado do que quer que seja. Né? é, E até eu coloco um agravo aqui, que uma coisa que eu brinco muito e brinco falando sério aqui dentro da ensaio, eu falo, gente, vamos conhecer coisas que a gente não sabe, vamos no cinema, vamos no teatro, vai pro parque, vai conversar com gente que você não conhece, vai conversar com gente que você discorda, porque é só assim que a gente expande o nosso repertório, né? é, cara, assim, eu te ouvindo falar, eu acabo lembrando, né, de algumas práticas também, e invariavelmente faço uma autocrítica, com certeza. Mas eu acho que, cara, isso que você fala seria, na minha percepção, uma base fundamental quando a gente quer ampliar repertório
para ter mais fontes de informação para propor uma inovação ou uma melhoria, né? E a nossa dificuldade, eu digo, assim, às vezes até a minha, fazendo uma autocrítica mesmo, é você sair daquela zona, daquele círculo onde você já está, de certa forma, adaptado, né, a se comportar, a falar, terminologia, e ir para áreas diferentes, ir para um lugar que você não domina e não conhece nada, que é uma zona de desconforto, né? Sem querer voltar aí para chavões do vocabulário do management. Mas, mas eu acho que, cara, isso do meu ponto de vista, é fundamental mesmo. Simplesmente você entrar numa indústria que não conversa minimamente com aquilo que você atua profissionalmente falando, eu acho que traz muitos subsídios. Porque eu acredito que essa troca entre as pessoas, por mais distantes que possa parecer, elas tendem a gerar uma melhoria, assim, né? Porque a gente tem uma tese, né? Aí uma antitese, e da análise dessas duas eu gero uma síntese. E essa síntese faz com que cara, aquele programa que eu vi, eu poderia resolver dessa maneira. Esse ponto que para eles já é talvez antigo, é uma inovação dentro do meu segmento. Posso fazer uma adaptação, posso criar algo novo. E eu tenho percebido isso, que eu sou graduado em psicologia. Circulei num determinado círculo de pensamento por pelo menos 5 anos na faculdade. Saí para um pouquinho parecido que é a gestão de pessoas. E há um tempo atrás eu fui para participar de um evento aí sobre finanças, né? E assim, não fazia ideia do que estava sendo discutido. Mas a forma como eles tendem a visualizar determinadas ações trouxe muito mais objetividade para o meu ambiente de trabalho, né? Porque eles tendem a factualizar, né, tudo, ou tentar quantificar, coisa que na psicologia até então era muito difícil, cara. Como que eu vou atribuir um número para sua felicidade? Sim. Né? Mas isso era a minha cabeça crítica enquanto eu estava na faculdade, não estou dizendo que era errada, né? Só que, por outro lado, as pessoas com quem eu converso não são da mesma área que eu, elas não têm a obrigação de saber, de acreditar naquilo que eu falo. Então, eu preciso achar um ponto de intersecção aí, que talvez seja isso que eu tive lá numa área que não é nada a ver com a minha. Sim. Então, isso, cara, eu acho que é justamente isso, né? Conversar com quem você discorda, ou quem discorda de você, é uma baita. Enfim, o exercício da dialética, né? Aí eu falo assim, o exercício da dialética marxista. Enfim, a galera fala, marxismo, não sei o que, enfim, né? Aí eu deixo essa galera chorar porque, cara, enfim, a gente tá falando de um outro nível de discussão, etc. Mas existe um ponto importante, porque esse exercício dialético, ele te propõe uma postura de curiosidade, né, Alessandro? E a curiosidade não é uma coisa que você fala que você é curioso, você se posta como, né? Você demonstra como curioso, porque não adianta nada, enfim, eu vou no novo cenário. Então, por exemplo, é engraçado, porque eu estou fazendo o caminho inverso. Eu estou vindo de uma área de business e indo para a área da psicologia. Então... Eu também. Então, a gente se encontrou no meio do caminho, porque eu estou saindo da psicologia e indo para o business. Se encontramos no meio do caminho. E para mim, enfim, quando eu entrei nesse cenário em que a subjetividade ela é tão importante... É quase que obrigatório você fazer um exercício dialético, né? De que eu tenho uma tese, eu estou entrando em contato com uma antítese e esse encontro gera uma síntese, né? Isso é muito importante. Por isso que a curiosidade, na nossa concepção aqui, ela é uma base para a criatividade, que é uma base para a inovação. Né? E aí, falando um pouquinho, Alessandro, sobre liderança criativa, cara, eu queria que você dissecasse um pouco, enfim, colocando tudo isso em pauta, qual a importância da liderança criativa, como que uma pessoa é considerada ou não um líder criativo, enfim. Queria que você dissecasse um pouco esse tema. Legal. Vou tentar dissecar assim, quebrar esse complexo da liderança. Hoje de manhã eu estava lendo um estudo, inclusive, e aí ele pontuava assim, que ele focaria esse estudo em um determinado período mais recente da história da liderança, que começava em 1900. Esse era o período recente. Segundo ele, tinha, sei lá, de 1600 para cá, vem sendo discutido isso. Mas vamos olhar assim, eu vou tentar propor, assim, fazer um exercício da gente tentar imaginar o líder enquanto um indivíduo, um único, né? Não vamos falar da liderança em termos social, depois a gente amplia ou tenta extrapolar dessa conversa aí. Quando a gente fala de liderança, a gente tem alguns, na minha percepção, grandes fatores
que são importantes que um líder tenha atenção. Um deles é o que se chama de, pelo menos o que eu li num estudo, chama capital psicológico, que é qual é o estoque de conhecimento emocional que esse líder tem sobre si e sobre como ele desperta emoções nos outros e também como os outros vivenciam determinadas situações emocionais, conhecimento dos sentimentos, né? Praticamente uma autopercepção. Depois disso, a gente tem aí um outro grande fator que seria o capital social desse líder. Ou seja, quantas pessoas ele conhece que podem criar uma rede de suporte para ele e o quanto ele é capaz de criar novos pontos nessa rede de suporte e também trocar. Né? Ou seja, como que ele ajuda outras pessoas ajudam, mas não numa lógica de transação, sabe? Pô, eu te ajudei a atravessar a rua, você me ajuda a não sei o que lá, mas assim, simplesmente desenvolvimento de relação social mesmo, tá? E o seguinte é o capital, assim, a estrutura organizacional que favorece a criação disso ou não. E a gente vai para os espaços amplos, né, onde as pessoas se veem, ou espaços compartimentados. Do capital social, da junção do capital social e com o capital psicológico, a gente tem o cognitivo, né? Que aí são as decisões do líder, propriamente dito. Ou seja, se ele tem acesso a pessoas que discordam dele, isso vai fazer com que ele refine uma percepção que ele tinha. Né? Digamos assim, você me diz que inovação é legal, por exemplo, e eu não, acho que não é legal. A gente vai, mas será que é legal mesmo? Sabe? Se ele tem uma autocrítica, um capital, digamos, psicológico, que vai refletir sobre algumas coisas, ele vai buscar mais informações e a tendência é que a decisão seja melhor, né? A qualidade da decisão seja melhor. Daí o capital cognitivo, que é a junção, na minha percepção, desses dois. E ele vai aí deriva para a tomada de decisão dele, né? Que se ele não interage com outras pessoas, estou falando assim, entre pares, vamos pensar o clássico organograma organizacional, piramidezinho, né? Ele pode interagir entre pares, com as suas equipes, para cima e para baixo. Se ele não interage, o capital social, em tese, fica diminuído e ele tem menos contato com pessoas que discordam dele. Se ele tem menos contato com pessoas que discordam dele, é provável que a decisão, ou enfim, a informação que ele busca para tomar uma decisão que está vinculada com a criatividade não seja tão profunda. E aí eu vou na primeira página do Google ali, né? Acho que 1 mais 1 é 2 para sempre e essa é a minha decisão. Isso impacta na minha criatividade na hora de propor uma revisão de processo, por exemplo, na hora de criar uma alternativa de qualificação para as pessoas, de estimular o aprendizado desses indivíduos e também do meu autoaprendizado, né? Lembrando que o aprendizado é o que o líder também faz por si mesmo. E também, se ele não tem essa percepção de como, uma autopercepção, digamos, né, que está vinculada com inteligência emocional, e entre outros estudos que surgem por aí, é bem provável que ele acabe se limitando. Então, ele vai funcionar, pensar numa grande organização, até um determinado ponto, né? Porque a gente precisa de pessoas que sejam talvez mais tarefeiras do que reflexivas. Óbvio que se a gente tivesse uma organização onde todos pudessem realizar tarefas e refletir sobre as tarefas, sabe, nesse ciclo do aprendizado, seria, cara, sensacional, né? Aí é o sonho de todo mundo que tem empresa, né? Mas a liderança criativa, do meu ponto de vista, estaria vinculada a isso. Então, se a organização for capaz de auxiliar ou de promover momentos de contato entre essas pessoas, né? Simplesmente para trocar informações e ajudar essas pessoas a desenvolver uma autopercepção com relação aos seus sentimentos, suas emoções, os impactos que eles têm e vice-versa, né? Porque é uma troca, liderança é uma troca, ou seja, da mesma forma que eu impacto agora pessoas e você também nessa entrevista, você também está me impactando, porque lembra que eu falava, enquanto tu falava ali, eu ficava refletindo aqui, né? Então, sim, sabe, é um fluxo constante de informações e de percepções. E acho que a criatividade está muito vinculada a isso, né? E ela não me parece ser uma coisa absoluta. Ou seja, tipo, tive uma ideia, essa ideia acabou aqui, vai funcionar para todo sempre. Sim, sim. Eu acho que seria mais ou menos assim, tentando não enrolar demais, né? E Alessandro, eu queria que você falasse um pouco o porquê que ainda existe tanta resistência a essa orientação à criatividade. Enfim, hoje, navegando em cenários, os teus cenários que você navega, os meus, eu considero que eles são muito parecidos, porque, enfim, as organizações, elas estão querendo isso que a gente está falando, né? E, claro, então elas não têm. Então, por que ainda existe tanta resistência? Cara,
Baita bomba aí de novo. Eu só solto bomba, cara. Então, assim que é bom, assim que é bom. A gente vai se desafiando. Eu acho que é uma necessidade de previsibilidade que a gente tem. E aí eu faço até um vínculo com a nossa realidade no Brasil. O mundo por si só, ele já ficou mais complexo e mais imprevisível. E, em especial no Brasil, além de competir com o mundo, a gente não tem algumas estabilidades a nível nacional de país que outros países têm. Perfeito. Então, além de você se preocupar com o teu concorrente, com o mercado, como é que teu cliente vai perceber o teu produto, o que teu cliente precisa, tu tem que se preocupar com um cenário macroeconômico e político que mais te atrapalha do que te ajuda. Eu estava conversando com uma amiga minha que mora na Alemanha essa semana, e assim, eles têm uma estabilidade econômica lá, isso tira um peso enorme das costas de quem está na empresa produzindo, porque, porra, cara, a estabilidade econômica está ali, eu preciso muito mais focar em desenvolver meu produto, melhorar, inovar para atender mercados do que ficar, meu Deus, será que o que vai rolar no Twitter hoje que vai fazer com que o meu mercado se retraia ou não? Sim. Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que faz com que nós, brasileiros, a gente busque uma estabilidade aqui. Ou pelo menos tente criar isso de alguma forma. A forma de criar isso é através de processos. Quanto mais processos lineares, menos bifurcações eu tenho. Então, eu não preciso pensar muito, né? Eu dou o passo 1, depois o passo 2, o passo 3, o passo 4 e acabou. E por um tempo, na minha percepção, talvez bem rasa até, né? Faço de novo uma autocrítica aí. As empresas criaram essas formas de atuar. Só que parece que o mercado girou, assim, de já para agora, e foi num relativo curto espaço de tempo, em que as empresas e a nossa estrutura educacional do país não foi capaz de pessoas que olhassem de uma maneira criativa para determinadas coisas. Você com certeza já foi numa formatura de faculdade. Sim. Né? Qual que é digamos, o modus operandi lá? Você tem, sei lá, 30 pessoas que estão se formando, chama o fulaninho com a letra A, o último é o da letra Z, e ele passa, pega o canudo, cumprimenta, dá o beijinho, tira uma foto e sai. É uma linha de montagem de pessoas, né? Sim. É uma formação, ou seja, é colocar na forma. Boa, né? boa. Então, e quando a gente fala de criatividade e inovação, e aí, de novo, o vocabulário aqui é pensar fora da caixa, né? Que tá disseminado por aí. Sim. Pensar fora da caixa é justamente isso, cara. Como que eu saio desse modelo linear? Né? Até na nossa formação, às vezes, a gente entra no modelo linear, querendo ou não, né? Porque ele é mais eficiente em determinadas formas, determinadas vieses e pontos de vista. Mas eu acho que é bem isso. Seria criar uma maneira, penso eu, de que as pessoas dentro da organização tivessem talvez um tempo ou estimular uma criticidade sobre o que elas fazem. Né? Eu trabalho de novo, né, com gestão de pessoas e é bem frequente, mais do que eu gostaria, o contato que eu tenho com algumas pessoas quando eu vou conversar, analisar trabalhos, processos. Mas por que você faz isso? Eu não sei. Eu faço isso porque o fulano fazia antes de mim. Ou porque o meu líder diz que eu tenho que fazer, mas eu não sei o que eu preciso pegar de subsídio, o que eu preciso processar e o que tem que sair dali. Eu só faço, sabe? Sim. Então, eu acho que esse é o movimento que as empresas estão buscando. É trazer gente que consegue olhar de uma forma crítica, com embasamento, e aí propor alguns ajustes no processo e também criar. Eu penso que o nosso trabalho é muito mais, às vezes, de transferir conhecimento. Né? A gente vai se especializando, vai conversando, vai adotando uma forma de enxergar o mundo que boa parte das pessoas não teve, talvez, a oportunidade de organizar esse pensamento dessa forma. E eu não quero dizer que o processo é ruim e a inovação é sempre boa, né? A gente precisa ter... Eu sou muito a favor do bom senso. Total. E, assim, o que é o melhor para esse momento, né? Para esse contexto, para essa situação. Então, eu acredito bastante nisso. Eu acho que a gente só tem a acrescentar nesse ponto de vista para as organizações. Total. Assim, o mundo mudou, né? Então, enfim, as pessoas elas se tornaram mais críticas, vêm se tornando, em geral, morro de cuidado de falar sobre isso, porque eu ia falar assim, elas se tornaram mais responsáveis, mas eu lembro do Twitter, aí eu falo, será que essa afirmação está realmente correta? Mas, enfim, a gente elevou o nosso padrão crítico
como cidadãos e consumidores, em que esse modelo tradicional só linear de linha de produção, de fábrica, ele não sustenta mais, ele precisa de um certo abalo, um certo terremoto para que ele se reestabilize em um outro formato, né? A gente tem até movimentos de economia circular agora, né? Que, Isso. pô, até um tempo atrás eu não precisava me preocupar com o que eu colocava no lixo, né? Lixo era lixo, acabou. E agora, querendo ou não, acho que isso é uma coisa positiva. Existe oportunidade ali também, né? Então, é um novo segmento que abre, são novas oportunidades, são novas qualificações, novas competências. Precisa inovar ali também, né? Então, isso é bem, bem louco, assim, de dispensar, né? Sim, sim, assim, é uma coisa que eu tava até. Tem um episódio que a gente gravou com a Camila Bertelli e a gente falou muito sobre isso. Até recomendo quem tá ouvindo buscar esse episódio com a Camila, porque foi muito bom e a gente falou sobre isso. É cada vez mais urgente, né? Nem emergente, é urgente a gente pensar sobre como que a gente devolve as coisas para o mundo, né? Por algum motivo a gente vê tudo que a gente tira do mundo como recurso e a gente não consegue ficar integrado com o resto do mundo. E agora sim, claro, a gente criou esse resultado, né? A Terra ela está respondendo e não é bom, né? Enfim, não é à toa que os movimentos ecológicos vêm crescendo, etc. Mas a gente tem que repensar a forma como a gente devolve as coisas que a gente consome e aí se abre um mercado, né? E se vê uma oportunidade, enfim, de gerar recurso financeiro a partir disso. E, enfim, acho que a gente foi longe do... Foi. Eu até ia complementar, Pedro, enquanto Manda você bala. falava que eu abri o site aqui, talvez, não sei se você já ouviu falar, talvez já tenha ouvido falar, é uma empresa, assim, eu não sei se ela é uma empresa, se é uma startup, se é uma ONG, mas é 4Ocean, é 4Ocean em inglês. Boa. E eles trabalham retirando lixo do oceano e das praias, e eles produzem pulseiras, produzem acessórios e etc. a partir desse lixo. Quer dizer, é uma coisa que, sei lá, 20 anos atrás não pensava nisso, né? Então eles têm toda uma iniciativa, geram emprego, sabe? Geram renda, construíram um conceito de negócio muito legal. Vale a pena acessar o site deles ali, recomendo que se o pessoal tiver interesse, né? 4ocean.com, tá aberto aqui. É bem legal mesmo. Então, é uma iniciativa que é bem séria. Eles fazem pulseiras, acessórios, sabe? Com lixo, plástico e etc. que tá por aí, né? Que a gente vai na praia e enxerga isso tudo. Então, Sim. tem tudo a ver com o que você falava. E cada vez mais, né, Alessandro, mais e mais isso está aparecendo, né? Assim, faz o que uns de 5 anos para cá, esse movimento se tornou possível, né? Porque antes não era possível. Se pensar o 4Ocean mesmo, eles começaram com vaquinha coletiva, né, virtual. Então, Eu acho que enfim, isso é legal, cara. Isso é muito massa. Tem sensacional. oportunidade. É só. E assim, foi uma ideia inovadora, quer dizer, né? Super. Propuseram, criaram a proposta, e aí a galera, não, eu financio isso aí, eu ajudo a resolver esse problema. E foi. Exato. Exato. Alessandro, cara, a gente viajou, a gente foi muito longe. Agora eu vou fazer uma última pergunta para a gente voltar para o chão aqui. É uma pergunta mais simples, inclusive. Cara, Alessandro, o que é a vida? Ah, tá, não, beleza? Tranquilinho essa Tranquila essa pergunta, a gente só tá erguendo a barra aí. Ai, cara, porra, o que é a vida, meu? É uma pergunta profunda, assim, mas eu acredito que a vida é um corredor com várias portas, sabe? Que você vai caminhando no seu ritmo e você tem todo o poder e a liberdade de parar em qualquer uma dessas portas, abrir essas portas e aproveitar ao máximo cada uma dessas portas e o que tem ali dentro. E acho que essas portas fazem uma analogia com aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Que na média, tô sendo bem, talvez raso de novo, mas as pessoas elas não fazem ideia das oportunidades que elas mesmas podem criar para si mesmas, né? E quando a gente fala de liberdade e poder, as pessoas ficam, porra, sabe, o que eu vou fazer? Posso? Será que eu posso, né? E eu faço essa analogia de novo, né? Trabalhando em alguns clientes com ações gamificadas. A gente estava com um grupo de 130 pessoas e lá pelas tantas eles chegavam numa atividade que a atividade era: você tem o poder e a liberdade para decidir o que fazer daqui para frente. E as pessoas travavam, sabe? E assim, eu fiquei refletindo sobre isso. Por que essa pessoa travou? Será que alguém precisa dizer o que ela precisa fazer, né?
Então, acho que a vida é isso aí, meu. É uma série de portas que a gente vai abrindo através das nossas ações, dos nossos comportamentos e que nós escolhemos, né? E tudo que a gente vai construindo ao longo do tempo, seja trabalho, pessoal, etc., a gente vai se deparando. Incrível isso, né? Porque as coisas vão se conectando. Né? Eu faço essa analogia com isso que a gente tá vivendo agora, né? Conversando contigo aqui, Pedro. Eu criei um negócio lá que é a RH Academy, eu chamo de um negócio, né? Um troço. 2017 que eu não sabia o que ia dar e, querendo ou não, tô aqui agora conversando com você, que de outra maneira eu jamais penso que conseguiria, né? A gente conseguiria se conectar. Então, eu acho que é bem isso aí. A vida é um corredorzinho, tem fim, né? Vocês têm uma luzinha lá no final. Então, a gente precisa aproveitar bem e abrir as portas que fazem sentido e tirar o melhor delas. Boa, massa. Cara, Alessandro, primeiro, obrigado por participar, cara. Eu achei demais o nosso bate-papo. Eu acabei de olhar aqui o relógio e falei, cara, já se passaram 40 minutos, eu nem percebi. Então, pô, obrigado por participar. E assim, quem tá ouvindo, como é que. E ela gostou ela quer ouvir mais, ela quer saber mais sobre você. Como é que ela te acha? Como é que ela acha o RH Academy? Como é que ela acha a tua consultoria? Enfim, como é que ela te acha? Legal. Bom, me acha de várias maneiras. No YouTube, youtube.com/RH Academy, é o canal lá onde eu compartilho os conteúdos que acredito que seja importante. Troco bastante com a audiência lá do YouTube, né? Eles dão várias dicas legais que servem de base para a construção dos conteúdos, dos vídeos, das aulas. Tem o rhacademy.com.br, ele está sempre evoluindo, né? Então, o site é bem dinâmico, tem artigos, tem blog. Tem o meu Instagram pessoal, que é o @alessandrosassi. Lá pode falar direto comigo, através de inbox, etc. Eu compartilho bastante conteúdo lá também. Então, esses seriam os 3 principais locais aí para conhecer um pouquinho mais o trabalho da RH Academy. E para quem quiser conhecer o trabalho da consultoria, chama Gestora, é exatamente isso, né? Gestora, eu sou sócio junto com mais 4 mulheres, e é a gestoradhe.com. A gente trabalha com consultoria, treinamento, desenvolvimento e pesquisa voltado para gestão de pessoas. Então, é só acessar lá, entrar em contato comigo. LinkedIn também, né? Vocês podem me achar. Fica bem à vontade aí. Tô por toda a internet. Massa. E você que também quer saber mais sobre ensaio, inclusive tem um texto no nosso blog que ele chama Ode à Criatividade, que, enfim, dialoga muito isso que a gente está falando. A gente vai deixar o link aqui na descrição do podcast, porque eu acho que vale muito a pena. Enfim, é um ode à criatividade que o Léo, um designer aqui da Ensaio, ele criou esse conteúdo. Eu acho que é muito válido aqui também, para você que quer, enfim, uma gotinha de uma visão positiva e otimista sobre o mundo. A gente está precisando aí, Estamos precisando diante do nosso cenário. Galera, é isso. Muito obrigado por você que ouviu até o final e confira também os nossos outros episódios que a gente falou mais sobre criatividade, inovação. E é isso aí. Valeu, um abraço, gente. Tchau, um abraço.